Fala galera do Papo com Café, tudo certo? Estou aqui hoje com a Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito esse convite. Fábio veio de longe, a gente está aqui na instituição, né? Aqui no Senac, simulador em volta. E a Fábio é minha outra dupla. Para quem não sabe, né? A gente começou dividindo as turmas. A gente começou com a Angélica, então eu chamo a Angélica de dupla e a Fábio de outra dupla. Então, Fábio, seja bem-vindo no Papo com Café. Ele é genuíno, ele tem boas intenções. E eu, propositalmente, trouxe o simulador aqui no nosso fundo, e eu sei que a Fábio acredita no simulador. Queria que a Fábio se apresentasse um pouquinho para a galera aí que tem nos visto, né? E falasse um pouquinho por que tu acredita no simulador. Então, tá. Olá, prazer em estar aqui. Obrigada, Lucas, por me convidar. Eu sou a Fabiane, venho do interior. Puxa um pouco R, né? Não puxo. Não puxa? Não puxo. Tô na área, né, no segmento de trânsito há mais de 10 anos também. Por mais que eu me sinta meio começando sempre, porque tudo sempre é novo. E eu acredito sim no simulador, porque eu acredito que é uma ferramenta que deve ser muito bem trabalhada, que ele traz os primeiros momentos ali, o conhecer o carro, né, junto com o aluno. Isso é fantástico. Acho que a primeira aula a gente pode dizer que fica bem embasada na primeira aula prática, né, trabalhando no simulador. Só que a gente precisa ter um olhar diferente enquanto diretores, enquanto profissionais da área, instrutores. A gente precisa olhar para ele e buscar o que tem de melhor nele para poder trazer para a nossa realidade e ajudar, né, sempre na parte pedagógica do CFC. A gente vinha falando aqui, né? E isso a gente falou um pouquinho, porque o café é antes, né? Durante e depois a Fábio vai pagar o almoço hoje, que ela falou. Eu acho que quem convida... Olha aí. A gente vem de fora da cidade, tem que ter pelo menos um almoço, né? E uma sobremesa boa, hein? E a gente não falou do simulador antes, né? A gente não falou em momento. E aí, quando eu fiz essa pergunta e que ela foi responder, eu disse, tá, para aí, botei para gravar e agora vai. Porque, de fato, o simulador, né, Fábio? A gente divide as turmas de formação, né, de diretor, né? E o simulador é uma ferramenta. Né? Aqui está desligado aqui por causa do barulho, permanece, né? Mas o simulador nos ajuda o profissional, o instrutor, a iniciar com o aluno, né, Fábio? E se bem usado, foi isso que tu me disse, né, pelo momento, e eu digo, segura e fala, né? Por que tu acha? E o que seria um bem usado pelo instrutor, Fábio? O que seria um simulador sendo usado de forma correta pelo instrutor de trânsito? Eu acredito que não é só dar aula, né? Só ligar o simulador e deixar o aluno fazer o exercício. É a gente explicar o porquê, é o trazer aquilo para a realidade dele e não trabalhar como no início a gente ouvia, e eu tinha muito problema com essa palavra, de que é um jogo. De que é um videogame. Não é um videogame, ele não é um jogo, ele é algo muito sério, ele precisa ser, sim, olhado, digo muito para os diretores, né, porque a gente está falando de formação, a gente passa por formação de diretores, porque os diretores têm que também trazer essa realidade para os profissionais, né, para os instrutores, porque é muito importante. É uma ferramenta de didática fantástica. Mas se eu só deixar ali e deixar o instrutor em contato com o simulador apenas no momento da aula, também não é algo que vá ser trabalhado da melhor forma. Então ele precisa estudar o simulador, ele precisa fazer os exercícios, o diretor também precisa conhecer para que se tenha uma qualidade real. O diretor tem que acreditar no simulador, né? E assim, enquanto diretor, né, e a gente está falando de diretor de ensino, né, mais diretamente, porque é da parte do ensino, mas se o diretor de ensino não acredita, é isso que ele passa para o seu instrutor. Né? Quando, de alguma forma, em algum momento, a expressão não verbal dele, não é aquilo que ele verbaliza, que ele fala, né? É o que a fisionomia do corpo muitas vezes diz. Marca lá o simulador e deu. Não, peraí, vamos olhar, vamos ter um outro olhar, né? O instrutor passa a também acreditar mais no processo e aí há mais interesse por parte do instrutor. Muitas vezes, né, Fábio, eu digo por experiência minha, e eu vou falar porque é experiência minha, né, eu não estou falando de ninguém, por muitas vezes eu me peguei,
Tá, só remarca o simulador. Mas a minha expressão não verbal já estava dizendo, é só o simulador. E não pode ser. E a gente tem percebido que quando o instrutor, o CFC dá atenção, o aluno tem um rendimento melhor, tem um aproveitamento melhor também e não sai falando que é um videogame, né, Fábio? Exatamente. E o simulador, para quem não sabe, ele surgiu lá em 2015, mais ou menos. Eu sei que talvez muitos já saibam, mas surgiu em 2015, né? Foi um trabalho árduo, porque o início, até a Ricarda falou que não funcionava, não abria aula, bem né? Desafiador. Eu não gosto muito da palavra difícil, mas por vezes a gente fala, né? Mas foi muito desafiador, porque eu lembro que a forma também como que foi implantado foi muito em cima, né? A gente não teve muita preparação e tá tudo certo. A gente entende que algumas coisas realmente são assim. Mas, janeiro tem que ter, né? Eu lembro que foi no final de ano, a gente passou por isso, eu estava vivendo isso no CFC. E aí, a gente, em janeiro, tem que ter como funciona. Participamos de alguns treinamentos, claro, né? Mas, de fato, quando a gente coloca aí, vamos ter aula agora, vem os desafios e vem, como é que funciona isso? A gente aprende fazendo, né? E aí, tudo certo também. Então, no início, essa chegada dele, ele foi impactante, assim, porque, ninguém conhece. A gente já vinha desde 97 com as aulas, né, práticas, teóricas, tudo funcionando e fluindo. Sim. E aí entrou o simulador, que era algo desconhecido. Então, esse desconhecido que veio para nos ajudar naquele momento foi rejeitado, vamos dizer assim. Mas eu vejo que ele é muito importante, a gente tem que trabalhar, assim, de uma forma a melhorar a qualidade da aula através dele. E ele precisa servir para pelo menos esse conhecimento, né, geral, assim. Por vezes eu passava na frente, na sala do simulador, e via um aluno em choque, porque num determinado exercício ele bateu o carro, e aí trinca as telas, né? E aí fica aquele choque. E isso é o legal, ele está protegido, e ele está tendo a noção de que se ele fizer algo desse sentido, pode acontecer um acidente. Mas ele está protegido, ele está aqui dentro da autoescola. Então, isso era um dos pontos, claro, que a gente não induzia a pessoa ao erro, mas de ver que, isso realmente, se tomar essa escolha, essa atitude, vai provavelmente gerar um acidente, você pode se machucar na vida real, né? Então, esse era uma das grandes sacadas, assim, que o simulador traz, na verdade, que você tem essa oportunidade de mostrar que errando, aqui pode errar, mas lá na rua, não. São gatilhos mentais, né? Quando a Fábio falou que o aluno às vezes erra lá e aí vai na contramão e bate de frente com outro carro, uma colisão, né? E aí trinca a tela, de fato o aluno se assusta. E é importante pensar nesse gatilho mental, porque o gatilho mental nada mais é do que quando for acontecer lá na frente, inconsciente, o teu eu já vai lembrar desse fato. E talvez a tua atitude será outra, né? Tu vai acessar essa memória e tu vai automaticamente, né? Claro que a gente não pode generalizar, porque óbvio. Cada ser humano é único, claro. Né? Mas já vai ter essa base, eu já tive isso, já passei por isso, a minha experiência lá na autoescola foi essa e agora eu vou ter uma outra ação. E outra coisa que é legal também, que no final da aula, ele tem uma telemetria. Vamos imaginar que a aula é 30 minutos. Durante esses 30 minutos tem diversos exercícios, porque é por minuto. O exercício X tem 3 minutos, o outro 8, o outro 5. E assim o aluno vai transcorrendo na aula e no final tem um relatório de tudo que o aluno cometeu de erro ou teve atitudes erradas, né? E aí o instrutor pode, junto com o aluno, conversar sobre. É o feedback. Tu dava feedback para as pessoas lá no teu CFC. Porque eu estou falando de feedback, né? E aí eu pego o simulador. Porque essa ferramenta também nos ajuda no feedback. Ela não prepara o aluno a receber o feedback depois do instrutor prático? Sim. Eu costumo usar um termo que talvez seja antigo, tá? Mas não fala antigo, eles vão achar que tu é velha, Fábio. Eu costumo olhar o CFC como um todo, como uma engrenagem, que uma peça precisa da outra. Então, tudo que acontecer no atendimento precisa estar conectado com o teórico, que vai precisar estar conectado com o simulador, que vai precisar estar conectado com a prática, com a entrega lá na prova também. Então, tudo está conectado. E
quando tu traz isso de que o feedback é importante, sim. Ele é importante desde o atendimento. Então, eu preciso trazer o aluno, vou passar isso vai acontecer dessa forma, os documentos que eu preciso, qual vai ser o primeiro passo, o segundo passo. Então, ali eu já estou trazendo isso para ele, assim como o teórico também vai passar. Então, olha, a gente vai ter esse conteúdo, vocês têm essas dúvidas, a gente vai trocando essas informações. Pode isso, não pode aquilo? Vamos construindo esse conhecimento. Quando ele chega no simulador, que ele recebe isso, ele primeiro vivencia, faz a prática, e recebe aquele feedback, né, do processo que ele passou, daqueles 30 minutos, já é algo que ele já está acessando lá, de que ele já passou, de que ele já experienciou isso e que, poxa, realmente. Aí ele vai para a prática, aquilo para ele já é algo normal, não está forçando nada, o instrutor não está brigando comigo porque eu errei. Não, vai estar trazendo realmente o que aconteceu e de que forma que vai poder ser trabalhado. A Fábio estava falando nisso, eu já lembrei de um outro ponto, Fábio, que acho que também se enquadra na questão do feedback, né? Quando o aluno vai fazer ali, gente, o simulador, por exemplo, e ele vai lá no atendimento, o atendente também tem que acreditar no simulador. Por quê? Porque é o processo que a Fábio falou agora. Do atendente ao diretor tem que falar a mesma linguagem, tem que estar conectado, né, Fábio? Exatamente. E o aluno, quando entra no teu CFC, que vê tudo conectado, funciona melhor. O instrutor teórico, por exemplo, que ele atua, né, dando aula teórica, ele pode só dar aula teórica, mas ele também pode dar aula teórica e do simulador. Da mesma forma, o prático. Então, são coisas que a gente, dentro do CFC, tem que estar mesclando. Eu entendo assim como aproveitar melhor essa ferramenta. Quando o aluno vai lá e erra, Fábio, né, no simulador, por exemplo, e que o aluno diz assim, eu fui mal nessa porcaria porque é só um videogame, porque é diferente do prático, porque eu já dirigia diferente. O que é diferente? O que seria diferente, Fábio? Porque pedais é igual. Quando eu falo que pedais é igual, gente, não é que um é mais duro, mais mole, né? Não é que é sempre duro da mesma forma, sempre mole da mesma forma. Mas que são 3 pedais e que a forma de pesar, de utilizar com os pés é a mesma, né? As marchas não é igual, de primeira a quinta como engata, não tem o mecanismo de trocar a de marcha, isso é igual, né? Mas o que muda? Por que tu acha, Fábio, que as pessoas dizem que o simulador é muito diferente da prática? Eu acho que elas não conseguem conectar, né, a vivência fora, porque eu entendo o diferente como o restante. Eu vou estar em contato com o trânsito lá, com pessoas, com o cachorro, né? Isso sim, aqui a gente traz uma realidade virtual, né? Então, o vida real e o virtual, a gente está vivendo isso, né? A aula, sala de aula cheia de pessoas é uma situação, e agora cada um no celular fazendo através não é videoaula, é online remota. É diferente. Não é pior nem melhor, é apenas diferente. Então, eu acredito que ele traz muita coisa boa, positiva, na segurança, porque o aluno não tem contato nenhum, né? Então, a gente supõe que quando o aluno chega para fazer a primeira habilitação, ele não tem experiência, não tem vivência nenhuma no veículo. Então, quando ele vai para o simulador, ele vai começar a conhecer, ele vai ver o que são os pedais, ele vai ver o que é o volante, o painel, as marchas. Então, ele vai ter esse primeiro contato com isso de uma forma segura, que ele não vai sofrer nenhum acidente, né? Estando bem seguro. E relacionando com a vivência dentro do veículo, lá na prática mesmo, vai mudar. Vai mudar porque hoje é assim, mas pedagogicamente falando, perfeito, ele é fundamental. E uma coisa que tu traz com relação ao atendimento, é fundamental que as pessoas conheçam todo o processo dentro da autoescola. Eu particularmente, sempre indico isso, até nos cursos de formação. Conheçam o lugar que vocês estão trabalhando. Conheçam todo o processo. Mas eu não tenho obrigação, eu sou só uma atendente. Realmente não tenho. Mas como você vai falar pro aluno a importância do simulador? Se tu nunca viu, né? Se você não sabe o que é, se você não sabe... Nem na sala do simulador foi.
Porque você pode pedir ao seu diretor, conversar ali, para assistir uma aula, para ter esse contato, ou que se ligue o simulador e você possa ver. Você pode pedir para o instrutor que dá aula no simulador o que é, como que faz, por que é importante. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue falar de uma forma mais tranquila. E aí, quando a gente ouve lá no balcão do atendimento, é só um videogame, eu tenho que fazer, você vai conseguir dizer para ele que não é um videogame. E a importância que ele tem para o processo de ensino-aprendizagem do seu CFC. Legal, né? E quando o aluno já chega dirigindo, apesar, né, enfim, que isso não pode, o aluno só pode dirigir com a licença no carro da autoescola, né? Isso é o correto. A gente sabe que às vezes acontece, infelizmente, né? Tanto que a gente sabe que às vezes algumas licenças são cassadas, né, de alguns alunos. Então, assim, não dá nada. Olha, gente, não dirige porque tá dando, tá? Aluno que dirige fora, o CFC sabe que as licenças com frequência são cassadas, né? E suspensas, na verdade, né, por 6 meses. A melhor palavra correta é essa. Mas quando o aluno chega ali, Fábio, eu já vi um instrutor, esses dias não, faz um tempinho, eu estava presenciando um instrutor dando aula de simulador e a aluna estava muito, muito, muito braba, assim, braba mesmo, sabe, de xingar, de estar fazendo força na marcha, de virar, sabe, ela estava de fato com birra, ela não queria estar ali. Daí o instrutor, muito sabiamente, já um pouquinho mais experiente, fez uma leitura daquela situação. E durante a aula dela, pediu para ela parar um pouquinho de fazer o exercício do simulador para conversar um pouco com ela. E isso é papel do instrutor. E não tem problema, faz parte da aula do simulador. Por que tu está assim? Por que tu tá braba? Daí ela falou que já tinha feito 4, 5 vezes, já abriu o processo umas 4, 5 vezes também, já fez umas X provas, e que ela já sabia dirigir, e que ela só ficava nervosa. Aí o instrutor veio com uma palavra fundamental para o conhecimento dele. Disse assim, tu sabe que o simulador muitas vezes, e neste caso tu pode ter certeza que para ti, porque tu já tem o domínio, a gente já sabe, ele valorizou o que a aluna trouxe. Mas o simulador pode nos ensinar a ter paciência conosco mesmo. O simulador pode te ensinar a ter um pouco mais de paciência contigo. E aí ela disse, mas como assim? Sim, porque dirigir não é como a gente quer e como a gente gostaria que fosse. Se lá está escrito 40, eu tenho que andar no máximo a 40. Eu gostaria de estar a 60, mas eu não posso. E aí o que acontece? Ele conversou com ela foi se acalmando um pouquinho, aí ele permaneceu assim mais junto com ela, assim, né, mais próximo do simulador, incentivava, olha aí que legal, olha como tu arrancou bem, e foi baixando, foi diminuindo aquela brabeza dela, sabe? E aí o que acontece? Ela começou a andar de forma certinho, não errava os exercícios mais. No final da aula, ele dava aula para 2 simuladores, então acabou, finalizou a aula, mas no final da aula ele disse para ela esperar um pouquinho, daí o outro não saiu e ele disse, viu, eu não tenho dúvida que o simulador te ajudou hoje e que amanhã tu vai vir melhor, porque hoje nós aprendemos, ele também aprendeu que a gente precisa ter paciência com esse processo de aprendizagem. E eu trago isso, já espicho para a Fábio, passo para ela, né, que é um ping-pong, a gente vai conversando, tem uma regra, né? O quanto de paciência, Fábio, os alunos têm que ter no processo de ensino-aprendizagem também, sabe? A gente acha que só o instrutor tem que ter paciência. Na verdade, a gente vive num mundo imediatista. Eu quero as coisas para ontem, né? Eu não quero esperar. Por que eu tenho que esperar para fazer o exame médico? Por que eu tenho que esperar? Meu documento não tá bom, tá vencido, faz 20 anos, mas ele não tá bom, e aí, né, lá no CFC eles não querem aceitar. E eu tenho que esperar um novo vir para eu poder iniciar o meu processo de habilitação. Então, tudo a gente quer para ontem. E nós não funcionamos assim, nós somos seres humanos, nós somos únicos e não temos cópia, né? Não temos. Até os irmãos que são gêmeos são muito diferentes, então não existe isso. E cada pessoa tem um tempo de aprendizado diferente. Então, não adianta eu querer engessar algo que não vai acontecer. Eu posso padronizar até a questão do atendimento, a forma que eu vou falar lá no balcão de atendimento para o meu cliente o que ele precisa trazer de documentos. O Lucas vai entender, mas a Fabiane não vai entender. A Fabiane vai querer mais explicações porque ela não vai entender o que é o RG.
Ela não vai entender o que... O SIC? O SIC. SIC? Você sabe o que é SIC? Talvez tenha gente que não sabe. O que é SIC, Fábio? Eu não sei. O SIC a sigla, eu não sei. Mas o que significa o SIC? O SIC é o RG, não é? É o CPF. CPF, nossa, viu? Vai. Eu mesmo, eu sou nova, né? Olha aí. Quantos? Eu sou nova, eu já tirei o CPF, não era? Não, mas Fábio, tá justificado, porque tu não sabe, eu te explico por quê. Porque quando eu comecei no CFC em 99, a gente pegou muita carteira ainda chamada de PGU, que era aquelas carteiras sem foto. E muitas pessoas, muitos motoristas um pouco de mais idade, iam, e aí na identidade, lá no cadastro, não tinha o SIC. E aí nós, na época, tínhamos que se cadastrar. E eles levavam, era um documento assim, amarelinho, estava escrito SIC. Eu não sei o que isso quer dizer a sigla SIC, né? Se alguém quiser, puder nos ajudar e botar nos comentários. Por favor. Mas eu sei que é o CPF. É a mesma numeração, deve ser um cadastro de identificação do cidadão. Imagino Talvez. isso aí, quem sabe. Mas isso tinha. E é isso que o Fábio falou do atendente, né, Fábio? Que, na verdade, a gente precisa ter um entendimento de que as pessoas, cada uma recebe essa informação de um jeito diferente. E tem que ter paciência tanto com o aluno, quanto com o instrutor, quanto com o atendente, porque com as equipes são assim também, né? Nós temos equipes totalmente diferentes, porque nós precisamos, né? Porque o público é diferente. E a gente precisa comunicar a todas as pessoas. E o desafio hoje, eu acredito que vem sendo para todas as organizações a questão da comunicação, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele se dá através da comunicação, né? O processo de atendimento dentro de um CFC também se dá através da comunicação. E é comunicar, e não é mais assim, eu me colocar no lugar do outro e ver como eu gostaria de receber. Não, é como o outro vai entender isso, como ele vai receber lá essa informação. Então, é um desafio gigante. A gente tinha isso, né? E tem isso ainda na formação dos instrutores aqui no curso, né? A gente atua na... Você já sabe, então careca de saber já que eu atuo na formação, já falei em outros vídeos, mas é porque são coisas, isso que a Fábio trouxe, a gente seguido toca lá, sabe? A Prof. Carla, né, de português, ela fala nisso também. Comunicar-se, né? Comunicar-se bem para ser entendido bem, para ajudar no processo, né, evolutivo daquele aluno, e que nem todo mundo aprende igual porque não tem a mesma vivência. Fábio é mais do interior, né? É diferente os alunos do interior dos alunos da capital, Fábio. Com certeza. E o plano de aula, tudo é diferente de uma cidade para outra. Pode ser que seja muito próximo, mas é diferente porque tem particularidades diferentes, tem coisas que a gente não pode padronizar, a gente precisa conhecer de verdade, conhecer o processo, estar próximo, para poder entender que vai ter que ser feito e sempre acompanhar, né? Eu dei essa aula dessa forma, vamos trazer o simulador. Dei essa aula de simulador dessa forma, mas o Lucas não desempenhou bem. O Lucas ficou ainda com muitas dúvidas, ele, né, inseguro. Como que eu vou fazer a próxima aula? Né? Quais as ferramentas que eu posso utilizar? Quais exercícios eu posso utilizar? O que eu posso fazer para que daqui a pouco a minha comunicação seja assertiva nesse ponto, né, com relação a ele? E eu continuo afirmando, é o desafio. O desafio hoje é comunicar de uma forma que as pessoas consigam... Que a gente se faça entender, na verdade. Não é nem que o outro... Tu acha, Fábio, que o melhor instrutor, na tua concepção, talvez possa ser aquele não mais técnico, mas aquele que melhor se comunica? Sim, eu acredito que sim. Porque a gente hoje vive num mundo que a palavra, né, é adaptação, adaptabilidade. Então, nem é mais flexível e nem resiliente. Eu vejo muito que a palavra é adaptação. Então, eu vou me adaptar ao aluno. Claro que existem as regras, as leis, a gente não foge disso nunca, mas eu preciso me adaptar à forma com que ele vai entender, com que ele está acessando, né, aquelas informações que eu estou passando, com que ele está me trazendo, então sempre de forma ativa, né, pergunta, vamos ver o que a gente consegue filtrar disso, além da leitura visual do corpo, dos movimentos que a gente sabe que o corpo fala, e a gente precisa que ele traga isso, que o instrutor comunique dessa forma, se adapte ao aluno, porque vai ter que ele vai ter que ser mais técnico mesmo, que ele vai ter que falar de forma mais técnica para a pessoa entender, mas vai ter aquele que não.
que ele vai ter que daqui a pouco vincular com a realidade, trazer, comunicar de acordo com aquilo que é a vivência dele. Eu pude participar de uma aula, eu gosto muito de usar como exemplo, onde o instrutor estava com um aluno, né? E aproximando, finalizando, aula prática, concluindo a aula, né? Tinha como se fosse um exame, né? Simulação. E aí ele estava concluindo, chegando na baliza para finalizar e o aluno chegou muito bem, desligou o veículo e ele foi dar o feedback, né? Ele, você está vendo o meio-fio? Sim. Você deixou a roda muito próxima, né, do meio-fio. O instrutor com toda a sua bagagem, eu achei fantástico. O que pode acontecer? Imagina você estando com o seu carro, era um jovem e tal, você vai botar um rodado bonito, né? E você encosta o seu rodado bonito do seu carro nesse meio-fio. Vai ter um prejuízo, não vai ser... Aí o aluno, tipo assim, parece que... Sabe quando liga aquela lâmpada assim, entendi. Então, assim, ele não disse assim, se você fizer isso na prova, você pode subir no meio-fio. Não, ele comunicou, ele trouxe para a realidade do aluno, que provavelmente em outra aula o aluno tenha comentado com ele que queria um carro assim, que queria colocar isso e tal. Então, ele conseguiu trazer isso para a vivência do aluno. Então, ele comunicou aquilo que ele precisava comunicar, ele acessou aquela memória, aquilo que trouxe para a realidade do aluno dele e ficou perfeito. Então, é isso. É isso. Claro que a gente falando isso é muito fácil, né? Mas a gente precisa fazer essa adaptação. Ele não falou nada diferente do que ele fala para outro aluno. Ele só mudou a forma com que ele trouxe. Ele trouxe uma chave que é o rodado, que é a roda bonita, porque possivelmente esse aluno na outra aula falou que gostava de um carro com roda. Eu sou desastrada, tá? Não dá nada, Fábio. E é isso. E olha só como são as coisas. A Fábio falou nisso e por muito, gente, vocês já têm acompanhado, né? E quem me conhece mais próximo, assim, sabe que eu brigo muito por não focar o nosso ensino na prova prática ou na prova teórica. Sim. Por quê, né? Porque a prova teórica ele vai fazer uma vez, a prova prática também, né? Quando passar é só mais uma vez e depois não vai fazer mais. E talvez o aluno possa ficar com a certeza, do que a autoescola só serve para passar na prova. E vem o dia a dia depois, ele vai aprender na marra, né? E tu trouxe um fato que, por experiência tua, que falou da roda. E aí eu me lembrei de quando eu dava aula, Fábio, faz um tempinho já, isso, vamos entrar no mérito, não, foi lá em 2013, eu acho. Há 500 anos atrás. Aqui, passa muito rápido o tempo. Eu tinha um aluno que gostava de correr assim muito, sabe? E ele era todo assim, vaidoso, tudo, passava uma guria na rua e ele prontamente queria olhar a guria, né? E aí eu falava pro cara, vamos também devagar, não corre. Porque quando o aluno tá muito rápido, eu tava sempre assim, ligado, porque me tirava de um... Tava sempre atento, qualquer momento eu podia ter que interferir nos pedais ou na direção. Até que um dia eu digo, pronto. Eu disse, cara, aquela menina nem te viu. Claro que me viu sim. Eu digo, não te viu, cara. Não te viu. Sabe por que não te viu? Porque a moda agora, e elas não querem mais correr. A moda agora é elas olhar para quem está devagarinho, aí elas conseguem te enxergar, ver teu carro limpinho, gelzinho no cabelo, santo remédio. Gente, eu não fiz nada além do que dizer para ele andar devagar. Só que eu usei uma linguagem que ele ia entender. E é isso que a gente tem que fazer tanto na prática quanto na teórica. Quando está dando aula, Fábio lá, né? A Fábio trabalha conosco aqui na formação também, né? De diretor, aqui no Senac, e nem todo mundo está com a mesma atenção em ti. Verdade. E é online, né? O que tu tem que fazer para... Tu não tem que mudar a tua aula conforme a turma, conforme o dia. Às vezes tem dias que os alunos estão mais espertos, tem dias que estão mais dispersos. O que tu tem que fazer? A gente se adapta. É o que a Fábio falou agora. Uhum. E o que é adaptar na aula teórica? A gente tem muito instrutor teórico, Fábio, nos vendo aí. O que eles podem fazer para que os alunos no curso teórico fiquem mais atentos a ele, escutem mais eles? O que tu acha assim, que a gente pode agregar, falar para eles? Eu acredito que o quanto mais a gente conseguir linkar com a vida real, né, com aquela experiência que ele vai ter lá,
processo na vida dele. A gente não consegue trazer todas as realidades, porque são muitas. Imagina Claro. um aluno numa turma teórica, até 35 alunos, eu acredito que possa ter. Isso. Então, são 35 pessoas totalmente diferentes. A gente falou, cada um é único e tem uma realidade diferente, uma bagagem diferente, né? Eu sempre digo, a mochilinha dele é diferente, né? Então, como a gente vai para conectar? A gente vai ter que trazer vivências, experiências, até mesmo nossas, que é o que a gente faz aqui muito. Não estou falando de X ou Y. Nem de bem ou de mal. Não, a gente está falando do que a gente viveu e que a gente percebe. A gente traz muito essa realidade nas aulas, né, no Senac. E eu acho fantástico isso, porque a gente consegue conectar as pessoas. Porque a vida real conecta. Né? Então, aquilo que eu tive como experiência, boa ou ruim, na minha vida, eu vou trazer, vou trocá-la na aula teórica, claro que linkado ao conteúdo, sempre é linkado ao conteúdo, porque nada está separado. Eu penso que nós estamos todos sempre conectados e se eu falar de uma xícara, você vai ter uma história de uma xícara para me contar. Então, a gente vai ter sempre algo que nos conecte, porque somos pessoas. E é fantástico isso e tem que fazer essa ligação. O profissional precisa entender que não é só ele numa sala vazia. Né? Ele está virtualmente ali com pessoas. A primeira experiência lá quando entrou, né, as aulas remotas foi muito desafiador. Bah. Eu estava dentro do CFC, tive a oportunidade de passar por esse processo junto e foi muito desafiador, não dá para falar palavrão, mas foi muito desafiador. A Fábio é muito educada, eu jamais vou imaginar a Fábio falando palavrão. Se fosse eu, às vezes escapa, mas a Fábio, não. Eu falo, gente. E a Fábio, e olha como são a adaptação, né? Eu assim como a Angélica, a gente não tinha um contato muito próximo, a não ser virtualmente, porque a gente trabalhou mais profundo nisso, né? Mas a Fábio vem de um ramo totalmente diferente do que aula. A Fábio vem de banco. Exato. A história da Fábio é de banco. Qual a imagem que vocês têm de uma pessoa que trabalha no banco? A Fábio teve que se adaptar. Muito. Teve muito trabalho, Fábio? Muito. Na verdade, como foi uma troca de função também, né? A experiência é gigantesca, né? Mas o que facilitou para mim é que eu sempre gostei muito de pessoas. Então, eu gosto de gente. E eu sempre tive essa disposição de conhecer, de entender, de acompanhar, de não julgar. Claro que o julgamento é algo que eu digo sempre, desde que a gente está na barriga da mãe é julgado, né? Menino ou menina? Será que vai ser isso ou vai ser aquilo? Então, é difícil, é algo que não dá para dizer, não sou Deus, né? Não julgo ninguém, não. Aí acontece, mas a gente tenta se perceber e não fazer mais isso. Mas então, essa virada, assim, foi desafiadora muito, mas o que facilitou foi justamente isso, assim, o meu processo de gostar das pessoas, de tentar entender o lado humano, de trazer isso muito pro dia a dia, né, de que nós não somos, eu sou metade trabalho e metade vida pessoal. Não é isso. Não tem como mais. Nós somos uma unidade, nós somos únicos, e aí não tem como eu separar uma coisa agora, às 8 horas eu sou apenas CFC. E aí depois das 18 eu sou Fabiane, né? Não existe isso, né? Tem problema da gente mudar de opinião, Fábio, sobre isso, por exemplo? Não tem problema. Eu não sou a mesma pessoa, quem me conhece há mais tempo, eu não sou a mesma pessoa do que um mês atrás, um ano atrás, 2 anos atrás. Então a gente está sempre evoluindo. Eu acho que a busca do ser humano é exatamente esse processo de evolução. Alguns estudos, gente, dizem, há um tempo atrás, né, falavam nisso, que a gente precisava separar o profissional do pessoal. E a gente faz não é uma meia-culpa, mas eu também mudei um pouco assim o jeito de pensar sobre isso. Porque eu também achava que a pessoa tinha que saber separar o profissional do pessoal, né? É claro que ela não vai trazer um problema pessoal para dentro da aula e falar para o aluno dele. Porque eu sou profissional e o profissional não faz isso, né? Eu não vou trazer aqui para nossa conversa um problema talvez que eu tive antes. Não é isso. Mas eu não tenho como ser alegre todo o tempo. E o meu aluno também. E isso afeta no processo de aprendizagem, né, Fábio? Isso afeta muito, né? Então a gente percebe um aluno às vezes mais triste. Às vezes a gente percebe um aluno com mais vontade no dia seguinte. Por quê? Saber o que está acontecendo com o aluno, né? Perguntar por que ele está assim, se ele precisa de alguma ajuda, o que tu, instrutor, pode fazer para te ajudar.
né, para ajudar. Eu acho que essa vivência, essa relação é legal e a gente precisa, né? A gente precisa, sim, e como tu disse, tudo tem um limite, né? Então, eu não posso também contar toda a minha vida pro meu aluno ali, mas o que a gente fala é que não tem como separar. A gente traz isso... Eu conheci as pessoas da minha equipe pelo passo que dava ali no CFC. Já tava... Se é uma pessoa que estava sempre alegre ou sempre animada, tinha algo que, né, não tá legal. E aí, o que a gente pode fazer, né? Oferecer o ouvido, né? Então, tipo, oferecer a conversa. Não quero. Então, tá tudo bem. Tem algum momento que a gente também tá mais introspectivo, que não quer falar, tá tudo certo. Agora, se a gente vê que isso tá impactando no trabalho, na aula, né? Tá impactando ali na aula, o aluno não tá desempenhando bem, ele não quer falar, mas ele também não tá evoluindo. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais calma com ele, mas trazendo a importância daquele momento. Pode falar, traz, né, a tua dificuldade, talvez não vá ser eu que vá conseguir te ajudar, mas o simples fato de falar já dá uma baixada na ansiedade, na adrenalina, e tu consegue fazer tua aula fluir. E a mesma coisa a gente com o nosso profissional. Então, a gente não vai estar sempre bem também, porque somos humanos. Mas a gente precisa ter algumas prioridades ali, ter alguns cuidados. Quando é gestor, que tem uma equipe, mais ainda. Imagina um gestor desmotivado, né? Desmotiva quantas pessoas à sua volta e faz o ambiente, né, pesar de uma forma que não é legal. E, então, esses cuidados a gente tem que ter. Entendo perfeitamente que somos todos humanos e vamos errar, e eu não estou aqui para dizer que não tem erro, porque tem muito. E é errando que a gente aprende, né? Tem erros mais graves que não devem acontecer, claro, mas errando a gente aprende muito, e quando a gente olha como uma oportunidade de aprender, é muito bom. Mas a gente tem que criar ferramentas, talvez, criar mecanismos de conseguir identificar esse momento. Não estou legal, então minha escolha é não falar, minha escolha é falar, mas falar para o Lucas, que eu tenho mais proximidade, então eu vou trocar, porque... é real. Tu sabe, né, Fábio, que galera tá gostando desse papo com café. Até agora, né, o canal tá com algumas, assim, bem algumas visualizações que me chamam a atenção, porque tá bem distante, assim, sabe, do nosso habitat, assim, né, da nossa região aqui. Muita gente mandando no privado, assim, falando, pô, tocou num tema que aqui dentro no CFC a gente nunca tocava e agora a gente tá falando. Pô, e tá muito melhor, né? A gente tá conseguindo se comunicar melhor, a equipe tá trabalhando melhor. E o gestor, né, Fábio, eu acho que tem que ter essa visão. Acho que a visão é a melhor ferramenta de quem está na liderança. Porque quando tu enxerga um colaborador lá mais cabisbaixo, tu tem a oportunidade, às vezes, de ajudá-lo sem perder ele, digamos assim, né? Então, às vezes, tu pode ajudar, seja com ouvidos, seja com alguma orientação, porque tu já teve uma experiência, uma vivência, né? Às vezes, o diretor de ensino, o diretor geral, ele já foi um dia atendente, ele já foi um dia instrutor, é o meu caso, né? A Fábio já entrou como supervisora, né, Fábio? Sim. Já direto, assim, mas a gente já passou por aquilo ali, né? E a gente pode ajudar, às vezes, sabe? E às vezes o diretor não faz isso. E aí ele está atrás de instrutor, e às vezes está lá dentro do instrutor que ele precisa. Ele não precisa trocar muitas vezes. Às vezes é ajudar aquele que está lá dentro, né? Mas tu tem que enxergar ele, né, Fábio? O gestor, ele tem um desafio gigante, né? Falando do segmento trânsito, né? O desafio é lidar com todas as situações, então com a autarquia, com o proprietário, com a equipe, com o cliente, né, com o aluno. Então, o desafio é fazer tudo isso se conectar, porque ele é o ponto de conexão de tudo isso. Só que eu olho assim muito para as pessoas. Eu acredito que a gente precisa, se o meu profissional estiver trabalhando bem, se ele estiver, eu não vou ter muitos problemas que podem ser causados se eu estou com um profissional infeliz. E não é nem falando da questão de remuneração, porque eu, particularmente, quem é meu aluno sabe, eu bato muito nessa tecla de que não é a remuneração que vai te manter numa empresa ou não.
Então, eu não estou aqui também iludida de que Claro. não precisamos de salário, não é isso, mas só o salário não resolve. Se o ambiente não for agradável, se não for um clima leve, se eu não puder contar com o meu colega, não vai ser legal, porque eu vou me sentir sozinho ali. Então, o gestor, ele tem esse desafio, né, de conectar. E eu vejo um desafio e uma oportunidade, porque eu consigo também trabalhar o desenvolvimento dessa equipe, né? Eu consigo trabalhar e tentar resgatar algumas coisas, porque a gente entende que muito tempo, às vezes, no mesmo lugar, né, na mesma empresa, e eu estou dizendo que existem profissionais que estão há 20 anos no mesmo CFC, e não estou desabonando de forma alguma, Claro. mas acaba criando uma rotina e acaba não olhando o redor, né? Então, por isso que eu também sou muito incentivadora de que estude, faça um curso, não precisa ser um curso de trânsito, um curso que você goste. Leia um livro diferente da sua rotina, do habitual, porque vai te abrindo isso. A gente precisa também buscar o conhecimento. Eu concordo, o gestor ele tem essa responsabilidade gigante de trabalhar, de desenvolver, de trazer um treinamento, né? Eu estou sentindo que no meu CFC não está sendo bem trabalhado o simulador. O que eu posso fazer de treinamento pedagógico com relação a isso, com a minha equipe? Né? De que formas eu posso trabalhar isso com eles? Então, a gente precisa estar próximo, conhecer as pessoas para poder também trazer esses treinamentos e desenvolver elas. E eu concordo contigo quando a gente fala, dentro da empresa eu tenho profissionais capacitados e ao mesmo tempo eu não enxergo eles. Ô Paula, a Paula, ela estava aqui, a Paula, e passou um mosquito bem na hora da câmera. Agora, para esse mesmo drone, Paula, a gente está aqui também, viu? Passou um agora e ele ficava, ó. E é isso, né? O instrutor precisa, porque ele trabalha das 7 às 5, né? Das 6 às 4, ou das 5, faz hora extra, enfim, né? Qual é o tempo que ele tem para buscar uma qualidade na informação? Por que eu trago isso, Fábio? Tu também, eu sei que tu bate muito nessa tecla, né? Que a gente tem muita coisa na internet. Eu vou aqui no celular, conecto, a gente tem de tudo. De tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Quem é que tem que fazer o filtro? É eu. Quando eu me paro aqui num TikTok, e que coisa que eu não consigo sair do TikTok, porque começa a dar vídeo engraçado, e quanto mais eu vejo, mais ele me mostra, em algum momento eu tenho que dar um basta. E aí, às vezes, o gestor precisa incentivar o colaborador a procurar o que ele precisa melhorar. Se tu tem, às vezes, um instrutor que é muito técnico, mas se comunica pouco, o que tu, como gestor, poderia indicar para ele ou presenteá-lo com um livro sobre comunicação? E a gente não vê muito isso, Fábio, assim, mas eu não vou dizer, não é falando mal do CFC, a gente não tem essa cultura, assim, nas empresas que eu conheço também, seja de CFC não, de incentivar as pessoas a estudarem. Por que tu acha que isso acontece, Fábio? Não sei se tu concorda comigo, tu acha que as empresas não estimulam muito também? No geral. Eu acho que no geral não estimula. E na verdade, o ser humano é assim, a gente se acomoda. Então, eu vou ter que sair do meu trabalho e assistir aula. Ai, que saco, né? Vou ter que sair do meu trabalho, eu vou ter que acordar mais cedo para ler um livro. Só que a gente não dá importância para isso, porque eu tô colocando a minha vida nas mãos de outra pessoa. Então, assim, a partir do momento que eu assumo que eu sou 50% responsável pela minha carreira, vamos dizer 50% dentro da instituição que a gente está inserida, né? Mas eu diria 100%. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Então, se hoje a empresa que eu estou trabalhando em diferente segmento fechar ou escolher me mandar embora, o que eu vou fazer? Exato. Então, uma coisa que a gente nunca, jamais perde é o conhecimento. A educação, o investimento que a gente fizer na gente mesmo, né? Então, eu olho muito por isso, assim. Se não tiver mais CFC, falando de CFC, não existir mais CFC, o que eu vou fazer? Eu enquanto instrutor, eu enquanto diretor. Se eu só sei dar aula? Se eu nunca procurei um curso diferente que eu gosto, eu nem sei o que é um curso. Pode ser gastronomia, pode ser qualquer curso que você goste, mas eu não sei o que eu gosto. Então, eu estou dependendo do CFC. E aí, quando eu dependo de uma empresa, de uma organização,
organização, eu coloco todas as minhas fichas na mão do proprietário. Isso não é legal e não é saudável, porque daí eu me acomodo mais ainda, porque daí a culpa é lá do fulano, não é minha. Né? A culpa não é nem culpa, a palavra é correta, mas a responsabilidade... Aquele comodismo, né? Acaba sendo meu, né? A responsabilidade pelo meu desenvolvimento é do outro. E não é isso. A gente precisa, e aí como a gente fala para o aluno, que o aluno precisa também se comprometer no processo de ensino-aprendizagem, também precisa estar ali, Exato. Nós também precisamos. A gente precisa estar também empenhados a nos desenvolver, a olhar para a vida de uma outra forma, a estudar, sim, e eu não estou dizendo estudar, fazer uma faculdade. Tem muito curso Exato. Gratuito, muita. Assim, a internet abriu, a pandemia em si abriu um leque de cursos gratuitos e eventos gratuitos que a gente assiste de casa e a gente não está aberto a isso, porque daí eu vou lá para o TikTok, daí eu vou lá para o Instagram, daí eu vou lá... Não estou dizendo que não é importante, não é um momento necessário, mas quando eu digo assim, eu não tenho tempo de ler 10 páginas de um livro hoje, mas eu fico 2 horas na internet vendo vídeo ou vendo outras redes sociais, não é porque eu não tenho tempo, é que eu não estou me priorizando. É um equilíbrio, né? Entretenimento é bom, precisa, eu gosto. Sim. Todo mundo gosta. Só que tu tem que saber a quantidade de horas que tu tá buscando isso. É uma tendência, né? Cada vez mais essas redes elas aprimoram tanto que tu fica cada vez mais com elas e menos com outra coisa. E a gente entra no foco. Muitos instrutores teórico, prático, né? Talvez gostariam até de ser diretor de ensino. Examinadores. Muitos instrutores e até diretores gostariam de ser examinadores. Será que se amanhã tivesse um concurso relâmpago, quantos estariam preparados? É o que o Fábio falou agora. Né? Eu quero, mas eu não quero, porque se eu quero, mas eu não aprofundo, não busco, será que realmente eu quero? E aí eu até espicho um pouco, eu sei que é meio polêmico talvez, né? Mas é uma opinião minha, eu não tenho muito problema em falar. Se a Fábio vai concordar, pode concordar, se não discordar, pode discordar também. Eu acho que muitos gestores, e não estou falando só da autoescola, não estimulam o estudo com medo de perder esse colaborador. É uma visão que eu tenho por experiência, já passei por algumas empresas, não muitas, mas já passei por algumas empresas, conheci muitos gestores já sobre, mas eu acho que um pouquinho é esse medo. Será que se o gestor ou a empresa, e eu estou falando de empresa geral, né? Imagina que a Fábio é dona de uma empresa, eu sei que ela tem CNPJ, Ô Luana, tu nunca deixa a Fábio falar contigo, porque ela vai querer... Já estou pegando teu contato. Olha aí. Ela vai querer ter um funcionário pelo resto da vida ali com ela, acomodado, né? Que sabe atender bem, né? E até que ponto o fator de estimular esse funcionário, Fábio, a estudar, ela vai não enxergar. Pô, essa empresa para mim era boa, mas eu não estudava. Eu comecei a estudar e comecei a ver coisas que não é tão legal o que eu faço. Pode, né? Tem isso, né, Fábio? É que o gestor também se acomoda. Eu olho por esse... Nós somos pessoas, somos seres humanos. Então é natural do ser humano se acomodar. E quando eu instigo, e eu sempre uso uma frase nas minhas aulas que são assim, somos responsáveis por incentivar, né, a curiosidade do nosso colaborador. Eu gosto muito dessa frase. E é isso. Nós somos. Eu acredito que o gestor, ele é responsável. Agora, o que ele vai fazer com isso? Isso dá trabalho? Dá trabalho. Porque a pessoa vai estudar. Vai te perguntar. E vai vir e vai me perguntar. E se eu não souber? E tu vai ter que estudar? Eu também vou ter que estudar. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. A tua empresa vai melhorar? Lógico que vai. Porque todos vão estudarem. É isso que a gente às vezes não entende. Quando eu sou gestor e que eu digo para um instrutor teórico lá, estuda. Faz um superior. Hoje tem superiores mais baratos. Aqui o Senac mesmo tem bolsa. Gente, estudem. Eu posso estar estimulando a perder ela? Posso. Mas eu também vou ter que me preparar. E se eu tiver que perder, digamos, a Fábio para uma outra área, que a Fábio olhe para trás e diga, pô, aquilo lá foi muito importante para mim, que ela sinta orgulho de onde ela passou. Exatamente. E a gente não tem isso, Fábio.
Eu digo que é uma cultura que a gente precisa trazer, né, para dentro de todas as Todas as empresas, tá, gente? Não E até eu digo enquanto profissional, indiferente de empresa, tá? Porque quando eu tenho medo de alguém tirar minha vaga, por exemplo, ele vai estudar fazendo administração de empresa e vai tirar o meu lugar na empresa. Eu olho assim, que bom que ele tá fazendo isso, porque assim, ele tá buscando, ele tá trazendo as ferramentas dele, ele tá trazendo a inovação dele, e se não for, né, se ele for melhor que eu, mais qualificado, que bom, eu vou para outra área e tá tudo certo. Só que a gente tem que ter essa maturidade, e é muito desafiador, porque anos atrás, a gente até usei o exemplo do videozinho do Chaplin, naquela época existia isso, puxar meu tapete, não sei o que, né, não estuda, porque hoje, gente, não existe mais isso. Então, assim, todo mundo tem muito acesso à educação, ao ensino, né? Ou ao livro, à leitura. Quanto livro gratuito tem? Audiolivro, inclusive, porque eu descobri faz, acho que 1 ano, 2, que existe audiolivro e que a gente pode ouvir, né, o livro em vez de ficar ali folhando. Dirigindo. Em vez de escutar uma música, você pode colocar o audiolivro no som do carro. Então, tipo assim, tem muita coisa, muito acesso que não se tinha antes. Então, se eu viver, são escolhas, eu posso viver com medo de alguém tomar o meu lugar, ou eu esqueço esse medo e trabalho em mim, porque eu sou responsável pelo meu processo, né, de formação, de evolução, tanto em empresa ou não, ou eu assumo isso, e aí se o cara for melhor que eu, tá tudo certo, que eu vou ter uma colocação. Nós somos únicos, nunca eu vou ser igual ao Lucas. E se tu for o dono da empresa, os grandes empresários, né, os grandes empreendedores, né, que tem empresas aí milionárias, muito conceituadas, né, todo mundo conhece aí, Google da vida, né, Facebook da vida, enfim, né, teve aí o Elon Musk, comprou o LinkedIn, comprou o Twitter agora. Podem ter certeza que eles contratam pessoas melhores do que eles. Porque a função deles não é executar tarefa, e sim ser gestores de pessoas. E quando eu, proprietário, contrato alguém melhor para dar aula, o proprietário não precisa dar aula. Ele apenas vai gerir aquelas pessoas. E todo mundo cresce e a empresa fica melhor, né, Fábio? Mas o medo de ter o seu lugar tomado acontece muito, né? Acontece muito. Mas está em nós, assim, eu digo nós, porque eu acredito muito ainda na nossa geração e nas que estão vindo também, óbvio. Mas a gente tem né, essa função de mudar, de evoluir, de olhar para isso diferente, de não querer, eu não quero ficar presa num lugar que eu sou infeliz por causa dos direitos trabalhistas que isso tem. Porque a segurança. Vou me aposentar, porque o Brasil hoje é um dos únicos países, né, que trabalha com essa questão de aposentadoria e, né, bancado por nós mesmos, né? A gente fala governo, mas é por nós mesmos. Então a gente precisa desapegar um pouco disso, e eu vejo que é muito difícil, eu falo por experiência própria, de novo. É difícil, é desafiador. A gente desvincular um pouco disso, mas quando a gente começa a desvincular, a gente começa a entender um pouco mais o proprietário. Claro! A gente começa... Total! Não é? Total! Porque daí você se passa a ser, de fato, dono da sua empresa, que é você, né? Gente, o instrutor tem que ser empreendedor dele mesmo. Ele vai trabalhar melhor porque ele vai entender quando o proprietário diz: vamos economizar um pouquinho de papel toalha do banheiro, porque ele está entendendo o processo, ele é empreendedor dele mesmo, ele cuida do carro dele, ele cuida da casa dele. E quando tu tem essa cultura, que cada vez é menor, né? Aí quem tem observado isso, cada vez tem menos carteira assinada, mais empreendedores, tanto que tem aí tem os microempreendedores individual, que é para isso, é o estímulo para ganhar por produção. Isso é normal, é uma tendência. Em outros países isso já está muito mais avançado e todo mundo quer morar em outro país. Por que será, né? E não vou entrar aqui esquerda, direita, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma reflexão para mim, enquanto funcionário, pensar diferente. Exatamente. E tu sabe que uma coisa que eu sempre pensava quando eu estava no meio da operação ali do processo poxa vida, se essa pessoa, ou eu, né, tivesse a noção de tudo que envolve ser
proprietário ser empresário, ser empreendedor, a gente valorizaria muito mais os proprietários. Porque é um custo gigante, falando em custo, folha de pagamento. Muito. E tudo, né, gente? A gente em casa se assusta com a conta de luz. Imagina numa empresa. Ô, Fábio, não vamos longe. O ar-condicionado. Quantas vezes saiu da sala dos instrutores e ficou o ar-condicionado ligado? Gente, isso é comportamento, isso é atitude. Aí eu quero que o proprietário bote um ar novo, bote um micro, uma geladeira, troca a cadeira, bote uma cadeira top, que nessa Senac aqui, essa aqui é top. Mas eu não cuido. Então, não pode caminhar longe uma coisa da outra. Foi aquilo que tu falou no início, né? Não pode caminhar. Ao mesmo tempo, o proprietário que tem 1 milhão de compromissos, que tem um monte de imposto para pagar, e que se ele não pagar, ele não vai renovar o credenciamento do CFC. E uma coisa que eu me orgulho do nosso estado é isso. Os CFCs hoje, eles são fortes, sim, porque eles têm a tributação, e se eles não pagar, eles não renovam. Se daqui a pouquinho eles vão ter lá, né, uma certidão negativa, porque não contribuiu, não depositou lá o fundo de garantia, sei lá, ele não vai renovar. Ah, mas em outros estados a carteira é mais barata, mas lá é exigido isso. Outros estados se exige a certidões negativa que aqui é exigido. É óbvio que o preço da carteira não pode ser o mesmo. Aqui a gente cumpre, lá não cumpre. Exatamente. E se a gente tem a visão, e a gente fala isso, eu lembro que eu falo isso há muitos anos, né? Visão de dono, né? O empregado, né? Feia essa palavra, mas de fato, né? O colaborador, o empregado, empresário, empregado, o né? Empregado e o empregador. Isso. A gente, se tiver essa visão de dono mesmo, de verdade, vai ter esses cuidados. Mas não vai conseguir ter, porque é aquela questão, eu tenho empatia, mas eu não vou sentir tua dor. Certo? A menos que eu passe por essa experiência. E aí o CFC, muitas vezes o proprietário vai lá e diz, olha, não vai ter o micro-ondas porque, infelizmente, a comida ficava no lixo aqui, ficava fedendo a comida da autoescola. Aí tirou. Aí tu vai sentir a dor. Daí tu é ruim, né? Aí tu é ruim. Tu é malvado. Aí tu é ruim, Tu é ruim. Mas eu sempre dizia isso, assim, deveria ser pré-requisito, né? Eu vou olhar teu currículo. Foi empresário? Deveria, né, Fábio? Se for empresário, tá bom, pode vir, porque tu, né? Eu entendo que isso não é possível, tem gente que não quer ser empresário. Tá tudo mas bem. o não querer tá tudo certo também, só que você precisa entender, né? De novo, entender o processo, entender. Eu trabalho sempre as aulas e quando estava dentro de um CFC também de uma forma muito transparente com isso, né? Tento falar do ar-condicionado. Por que tem que desligar o ar? Porque é um custo, né? Por que eu tenho que apagar a luz? Porque eu tenho que cuidar da água. Não é nem só pelo custo, né? Mas o filtro eu quero que troque lá de X em X tempo. Não, mas o uniforme, o restante todo, né? Então, assim, a gente... Lógico, gente, que é responsabilidade, né, da empresa. Não estou dizendo que não, mas quanto eu posso contribuir? O que eu posso fazer diferente? Melhorando a qualidade da minha aula, trazendo ideias novas, dizendo, olha só, eu pensei, eu tive essa ideia aqui, não sei se vai ser possível, mas vou te trazer essa ideia. E aí você compartilha com o seu gestor para ver o que pode ser feito. E é isso que a gente precisa, de pessoas ativas, de cabeças abertas, assim, de não pensar assim, eu não vou falar porque eles nunca fazem nada. Então, assim, eu tomar de verdade, de novo, as rédeas da minha vida e dizer, não, eu vou lá e vou falar. Se eu tiver que falar 50 vezes e na 51 ele me ouvir ou ele fizer aquilo, tá ótimo, né? A gente ouve os próprios... Você já estava falando, quantos testes foram feitos para descobrir a lâmpada, né? Então, assim, milhão de vezes. Por que a gente desiste? Eu falei 2 vezes lá com a Fábio e ela não me deu retorno ou ela não fez nada com relação a mim. E eu não vou mais falar nada agora. Que é birra, né? Criança que faz birra, né? Desculpa. É criança que faz birra. Adulto toma as rédeas da sua vida e vai lá e diz, não, Fábio, olha só, tem essa situação aqui que eu te trouxe uma ideia, que vai ser feito ou não vai ser feito nada, porque pode acontecer. Ela vai dizer, não, agora não, ou a gente vai rever isso daqui a um tempo e aí tá tudo bem. Mas a gente precisa também, né? Não só dizer, o Lucas não me deu
não veio mais, ele não falou mais, ele não veio mais aqui na sala dos instrutores, ele não... Sumiu do nosso, sumiu. Não apareceu mais. Ele sumiu. Então, eu coloco a culpa no outro, né? Claro. E a partir do momento que eu me coloco como responsável, né, as coisas começam a mudar. Pelo menos é muito isso, assim, que eu tenho trabalhado comigo. Tô te falando, claro, e falando para vocês claro. Coisas que eu tenho trabalhado comigo e vendo o meu processo, vivendo o meu processo. Então é muito fácil eu culpar o outro, eu culpar o proprietário X, o governo Y, não sei o quê, e eu tá aqui sentado querendo a resposta. Fábio, quantos cursos de atualizações, né, de quantos cursos de atualização, né, corrigir, o cara não fica bravo comigo, que a gente escuta que os instrutores não são valorizados. Mas será que nós mesmos nos valorizamos? É o que a Fábio falou agora. Eu quero isso. Eu estou pedindo. Mas o que eu entrego de contrapartida? Eu não entrego nada? Eu entrego que meu aluno não reclama. Desculpa, mas é obrigação que ele não reclame. Pode acontecer? Pode. Mas para te estar atuando, tu tem uma qualidade mínima que tu é obrigado a entregar, porque senão tu não deveria estar atuando. Agora, a gente enquanto instrutor, a gente se valoriza? Não. Não se dá conta da grandiosidade que é a profissão. Pelo menos é o que eu enxergo, né? Não, e é isso, Fábio, é isso que a gente traz aqui nesse bate-papo. É uma forma, são assuntos relevantes, são coisas pontuais também, muitas vezes, lá de dentro do processo. Muita gente não fala, tem medo de falar. Eu acho que a gente precisa falar. A Fábio é terapeuta também, né, Fábio? A Fábio é terapeuta, a Fábio está empreendendo, né? Depois de um certo tempo aí. Luana, não deixa ela falar contigo. A Fábio é terapeuta. E por que tu, assim, Fábio, gosta tanto, assim, dessa parte mais da terapia? Porque a terapia em si, ela... Eu falei pra Fábio que eu nunca tinha feito, mas que eu fiz uma vez. Ela tava dando risada. Fez uma vez e correu, né? Ó, vazei. Porque a terapia faz você olhar pra você. O eu? O eu. Você chega na terapia e você diz assim, eu tô com um problema com meu marido. Porque o meu marido não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sempre assim, né? Ou com o meu filho, ou com... O problema sempre é o outro. Aí quando você traz ali pra pessoa, diz assim, tá, mas e você? Quem é você? Onde você está nesse processo? Quem é o Lucas? Né? Porque, e eu trago experiências minhas, não estou falando de nenhum dos meus atendimentos, é minha mesmo. Quando eu iniciei, porque eu vivia a terapia antes de ser terapeuta, eu chegava e reclamava de tudo. De tudo. E daí quando ela olhava para mim e dizia assim, mas só quem pode mudar é você, eu queria bater nela, né? Como assim? O problema todo é meu. E é. Porque as escolhas são nossas. Eu posso escolher reclamar porque o meu marido deixa as coisas fora do lugar, ou eu vou falar com ele sobre isso, ou eu vou fazer e não falar nada. Porque são escolhas. Escolhas. Eu fui numa palestra uma vez acho que é pastor Cláudio, eu não lembro, mas é algo assim. E ele disse assim, casamento é algo que é fadado a dar errado, porque são duas pessoas completamente diferentes, que foram criadas completamente diferentes e vão morar junto, né? Teoricamente. Então, o amor, claro, né, vai fazer com que isso dê certo. Mas eu tenho que entender que, pro outro, aquilo não faz diferença. Essa xícara suja não vai fazer diferença. Está incomodando a mim, pela minha história, pelas minhas memórias, porque lá atrás a minha mãe me cobrava que não podia deixar nada de louça na pia. Então, assim, é a Fábio, não é o outro. Quando a gente começa a entrar nisso, a gente começa a ver que é muito mais fácil e difícil, né, mudar. Porque eu não vou me importar com que o outro tá lá e julgando e criticando. Se ele tá julgando, ele não tá falando de mim, ele tá falando dele. Isso acontece com os alunos também, né, Fábio? Com certeza. Porque a gente atende 8... Eu falo a gente como se eu estivesse ainda na prática dando aula, mas é como eu nunca sai, né? Atende lá 5, 6, 7, 8, 10 alunos diferentes. Quantas coisas eles trazem para ti? A gente absorve um pouquinho de cada. Absorve. Cada pessoa que você tem contato, você recebe um pouquinho dela e você doa um pouquinho seu. E como é que a gente consegue, Fábio,
Não dá pra esvaziar um pouquinho? Tipo assim, abre, escuta, mas aí tu abre aqui pra passar reto, a gente não absorver isso um Tem pouco? pessoas que conseguem com uma extrema facilidade. Que assim, é quase que tiver um botão liga e desliga. Desligou, tipo, saiu e voltou. A maioria das pessoas normais, a maioria dos seres humanos, não consegue fazer esse filtro ou não com tanta velocidade, né? Então, o que a gente precisa saber, primeiro, é se conhecer. Segundo, é terapia. Não, tô brincando. Terapia. A Fábia é ligeira, ó, Deixar- gente. É rápida, olha. Vou deixar meu contato. Telefone embaixo aí, olha. Meu Deus, tô pra ver. Não, mas o primeiro é se conhecer e o segundo é, a partir do momento que eu me conheço, eu vou saber se eu preciso respirar naquele intervalo entre aulas. Se eu preciso caminhar, eu vou caminhar e eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para... Eu preciso me conhecer para saber o que vai me relaxar. O que vai fazer com que isso, nesses minutinhos, que é intervalos, né, falando de aula prática, de uma aula para outra, o que vai fazer com que eu me desconecte disso? De aula teórica também, né? De um turno pro outro, porque daí são 10, 30 pessoas juntos. E aí cada um te traz e ao mesmo tempo tem que dar conta do conteúdo, porque tá no cronograma das aulas e tu tem que fazer acontecer. Mas o que tu faz no teu tempo? E hoje, mais ainda, né, o que eu faço nas minhas horas vagas, né? Então, assim, eu vou fazer o que nas horas vagas? Eu vou continuar no celular, vou ficar só no celular, ali mexendo no celular. Isso vai fazer com que eu não desligue, de fato, porque as telas em si, elas não deixam a gente desligar, né? Então, a leitura, ouvir uma música, aí é seu gosto. Eu poderia indicar só músicas terapêuticas, né? Mas eu acho que a terapia é muito individual. Então, assim, daqui a pouco, para mim, sons da natureza é legal, mas pro Lucas irrita. Então, ele vai saber o que vai ser mais agradável para o ouvido dele, de que forma que ele vai conseguir dar uma baixada, uma relaxada, porque a ideia é exatamente essa. Um exercício físico. E isso a terapia esporte, traz pra gente. Traz. A Luana não gosta de sol, eu gosto de sol. Botar o pé na grama, para mim, é fantástico, assim, é energizante. Colocar o pé na grama ali para como se fosse, tô conectado ali, tô descarregando tudo que tá ruim. Eu fazia muito a prática no banho, sabe? Como que tu pedisse assim, água, por favor, leva tudo, toda a energia que tá parada, que tá pesada aqui, que leve, né, que seja lavado. São coisas pequenas, por isso que eu digo, o se conhecer. Daqui a pouco a pessoa não toma banho de manhã, porque a minha prática era de manhã, então eu tomava banho de manhã e tal, e de noite também, mas eu tinha o hábito de fazer de manhã, para começar o dia bem. Mas cada um tem a sua rotina e pode criar o seu hábito, né, de fazer isso, ou de uma leitura, que nem eu disse. Por exemplo, o instrutor do simulador que passa muito tempo em contato com as telas, com pessoas também, mas com as telas, para ele, eu acredito que o celular não seja algo que vai desligar ele. Então, um livro, a natureza, algo que possa, né, fazer essa limpeza. Não consigo na semana. Tente no final de semana fazer, né? Porque é importante. Você precisa ter um escape, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas estão ficando doentes no local de trabalho, né? E a gente percebeu muito isso nesse período pandêmico. Quantas pessoas vieram buscar uma terapia porque estavam vivendo só para o trabalho e aí teve que se adaptar, teve que ir para casa, ou muitos foram demitidos, né? Trocaram de profissão, teve N situações. E as pessoas pensaram, não, sozinho eu não consigo, porque agora eu não sou mais ninguém sem aquele CNPJ, né? E aí a gente tem que se descobrir de novo, e aí tem que começar de novo. E por isso que eu digo terapia, e não falando só de mim, mas de qualquer terapia que você tenha familiaridade, que você conheça, que você faça, isso é fundamental para a nossa vida. Olha o que a Fábio está dizendo em sumo para ti que é instrutor. Tu está lá dando aula, tu está cansado, às vezes não é a profissão que está te cansando. Às vezes é o tempo fora da profissão que está fazendo com que tu esteja esgotado. Muitas vezes tu não precisa trocar de lugar para voltar a ser feliz. Basta se olhar, né? Exatamente. Basta se olhar um pouquinho, né? Porque eu costumo dizer que a profissão instrutor e o segmento trânsito, ele é viciante, né? A gente entra e a gente não quer sair. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter algo além. Com certeza. Então, eu preciso descobrir algo que eu goste além de dar aula.
porque eu preciso descarregar aquilo, né? Eu recebo tudo aquilo e eu preciso de uma válvula de escape, eu preciso de um exercício que vai me levar ao extremo, que seja de força, que seja, né? Aí você vai ter que se conhecer para poder acessar isso e aí desempenhar o seu papel de uma forma muito mais tranquila. Papo com Café é genuíno, Papo com Café é legal. É legal porque é de todos. A gente traz assuntos que podem nos ajudar e fazer a gente refletir também. E a gente já está aqui há mais de 1 hora conversando. Passou rápido. A gente já estava mais ou menos 1 hora conversando fora de gravar. E a gente não falou de assuntos que a gente falou aqui, Fábio. Verdade, foi diferente. Foi diferente, né? E é isso. Então tá gostando? Te inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado, compartilha, me dá uma moral. Eu vou pedir para a Fábio dar um recado para o instrutor que está te olhando, seja o instrutor experiente que está lá, Fábio, seja o instrutor novo que está entrando, ou até mesmo aquele que olhou e gostou, eu quero ser instrutor. O que tu podia dizer para eles para a gente finalizar, Fábio? Uau! A gente não combinou não isso, combinou, hein? não falei, é espontâneo. Eu quero dizer para todas as pessoas, né, os que estão na área, os que não estão, os que têm curiosidade, venham, conversem com a gente vai trazer uma clareza aí sobre o processo. Que você olhe para você, que você é a pessoa deve ser, né, se não está nesse momento se sentindo nesse lugar, se coloque, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se você estiver bem, se você estiver conectado com a sua essência, você vai saber que essa profissão é maravilhosa ou que não também, está tudo certo. Mas você vai se conhecer. É o ganho maior que você tem, é se colocar em primeiro lugar. Mas, hein? Ó, foi profunda, hein? Sim. Fabi, muito obrigado. Tava maravilhoso. Obrigado mesmo, tá? De verdade. Espero que tenham gostado, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.